Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso muito misterioso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Ativando o sininho você não perde mais nenhum vídeo. Todos os quase 200 habitantes de Silver Plume alegam que há algo de muito errado com o local. A cidade está localizada próximo de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, ao longo da faixa frontal das Montanhas Rochosas. As Montanhas Rochosas compreendem uma cordilheira de quase 5.000 quilômetros que percorre a América do Norte. Fundada em meados de 1864, a construção da pequena cidade tinha como intenção transformar Silver Plume em um campo onde pudessem fazer a exploração de ouro e pedras preciosas. Porém, o minério de prata foi tudo que os exploradores encontraram, e daí que surgiu o nome da cidade, Silver Plume, que em tradução livre significa pluma de prata. Muito mistério ronda o pequeno vilarejo. Os moradores mais antigos contam que, para se instalar naquela região, os mineradores tiveram que expulsar uma pequena comunidade de nativos. Provavelmente se tratava de índios que habitavam aquela região. Esses moradores, por sua vez, recém-expulsos de suas terras, teriam lançado uma maldição no local. Não se sabe ao certo se as terras eram habitadas quando os mineradores lá chegaram. Uma áurea de misticismo rodeia o vilarejo. Atualmente, Silver Plume é conhecida como uma cidade fantasma viva. Tom Young era um militar e ex-proprietário de uma pequena livraria na pacata cidade de Silver Plume. Tom havia dedicado boa parte de sua vida para servir a pátria. É sabido que os soldados, quando voltam de seus serviços, geralmente carregam traumas em decorrência dos confrontos e mortes vivenciados no período do exercício. Com Tom Young, não foi diferente. Ele resolveu deixar todos os traumas no passado e procurou por muito tempo um local calmo e tranquilo, onde pudesse diminuir bastante o ritmo do trabalho e aproveitar melhor a vida. Montar uma livraria em Silver Plume parecia ter sido a melhor escolha de sua vida. Como se pode presumir, a cidade era muito pequena, então quase todos os habitantes se conheciam. Qualquer evento que acontecesse no vilarejo seria capaz de reunir toda a população local. As reuniões e festivais que aconteciam regularmente faziam com que todos os habitantes soubessem praticamente tudo o que acontecia na singela vida uns dos outros. No dia 7 de setembro de 1987, Tom Young saiu de sua livraria com seu cachorro chamado Gus e caminhou lentamente através da rua principal. Quando questionado por seus conhecidos, disse apenas que estava saindo de férias, que precisava passear, refrescar a cabeça. Essa atitude logo despertou a curiosidade de todos os moradores, porque Tom dificilmente passava muito tempo longe da casa. Afinal de contas, ele tinha se mudado para ali porque a cidade fornecia exatamente o que ele mais procurava: silêncio, sossego, tranquilidade e vista para as montanhas, além de muita paz. Alguns dias se passaram e infelizmente Tom Young nunca mais foi visto. O sumiço de Tom gerou alguns burburinhos pela cidade. Algumas pessoas diziam que ouviram ele falar que pretendia passear pela Europa durante suas férias. Essa tese foi logo rebatida por outros que conversaram com ele quando ele saiu com seu cão. No final das contas, as pessoas ficaram divididas e começaram a criar hipóteses diferentes para o possível desaparecimento de Tom. Algumas pessoas ficaram muito preocupadas por ele não ter voltado, achando que algo de ruim poderia ter acontecido. Já outras pessoas estavam muito tranquilas, imaginando que talvez ele tivesse se cansado da pacata cidade e se mudado para algum lugar mais agitado, em algum país distante da Europa ou até mesmo da América do Sul. Enquanto a comunidade local criava suas teorias para desvendar um mistério em torno do desaparecimento do Tom Young, entrou uma outra pessoa na história. Se tratava do jornalista e escritor Keith Reinhardt. No ano de 1988, em que completou 50 anos de idade,
o jornalista esportivo Keith Reinhard estava sofrendo uma crise de meia-idade. Já fazia muitos anos em que trabalhava como redator do Chicago Daily Herald e estava completamente esgotado. Ele era morador de Illinois e sempre detestou a vida na cidade grande. Keith sempre se queixava do trânsito, da poluição e do barulho na cidade onde ele morava. Ele sempre disse que um dia se mudaria para uma ilha isolada de todo o mundo, mas aquele ano especificamente foi marcado pelo total desespero dele em querer mudar de ares. A solução provisória que ele encontrou foi tirar 3 meses de licença do seu trabalho e passar um tempo no interior. Ele também tinha a intenção de começar a se exercitar e perder um pouco de peso. Enquanto Keith imaginava quando e para onde iria, seu telefone tocou e quando atendeu era Ted Parker. Ted era um velho amigo de Keith, morador da cidade de Silver Plume e proprietário do KP Café. Ted aproveitou o assunto da conversa e detalhou ao amigo como era a vida no pequeno e calmo vilarejo. Ted achava ótimo morar em Silver Plume. Toda essa conversa mexeu muito com Keith. Em uma bela manhã, quando já estava inspirado em mudar radicalmente de vida e se redescobrir, Keith falou para a esposa Caroline e a filha Tiffany, que passaria algum tempo morando sozinho na cidade de Silver Plume. O período que pretendia passar na pequena cidade serviria para ele escrever seu livro de romance em paz e com tranquilidade. Nessa época, ele estava cogitando a ideia de escrever um livro. Além disso, ele pretendia fazer trilhas e escaladas. Esse tempo todo deveria ser encarado como um teste para uma possível mudança definitiva de vida. Ou seja, se após algum tempo ele chegasse à conclusão de que a vida naquele ambiente realmente era mais agradável, eles voltariam a conversar e decidiriam a mudança definitiva. A princípio, sua mulher relutou contra o plano de mudança total, mas acabou concordando mais tarde. Keith se mudou para Silver Plume no verão de 1988 e alugou um espaço na rua Main Street para estabelecer um negócio de venda de antiguidades, enquanto começava a escrever seu novo livro, que provavelmente seria um romance. Pelo menos era essa a sua vontade. Em poucos dias morando na nova residência, Keith teve um bloqueio de escritor. Não conseguia escrever mais nada. As ideias simplesmente não lhe vinham. Quando isso aconteceu, ele passou a fazer caminhadas nas montanhas rochosas, na esperança de que essa distração, junto à natureza, clareasse seus pensamentos. Foi em uma conversa informal que teve com um morador, o qual encontrou durante uma de suas caminhadas, que ele ficou sabendo que o local alugado por ele era a antiga livraria de Tom Young, o ex-militar que desaparecera da região misteriosamente. Keith achou aquela história super interessante e começou a utilizar o estranho desaparecimento de Tom como inspiração para seu livro. Ele começou a imaginar que seria incrível consolidar uma história de romance com um misterioso desaparecimento. Ele voltou para casa e mergulhou nos livros, e voltou a escrever. Keith ainda procurou alguns moradores da cidade para obter mais informações detalhadas sobre o dia a dia do Tom Young. Tudo estava completamente normal e quieto, até que em 31 de julho de 1988, o pequeno vilarejo foi pego de surpresa e um grande alvoroço balançou a comunidade, quando caçadores locais encontraram os restos mortais de Tom Young e seu cachorro Gus, ao lado de uma árvore em uma floresta que ficava a aproximadamente 1 hora de distância de Silver Plume. Diante do terror que dominou a comunidade local, uma investigação foi aberta e, em menos tempo que se possa imaginar, atestou que ambos foram mortos com um tiro na cabeça. Os investigadores disseram ainda que tudo apontava na direção de que Tom tivesse sido o único responsável por tirar sua própria vida. Eles chegaram a essa conclusão porque foi encontrada uma arma que pertencia a Tom ao lado dos cadáveres. A investigação constatou que ele havia comprado essa arma no vilarejo alguns dias antes de sair de casa com o seu cachorro. No entanto, após a emissão do laudo técnico da perícia, ficou claro que as balas encontradas no local eram incompatíveis com as balas do revólver do Tom.
Esse detalhe deixava claro que era impossível que os tiros tivessem sido disparados por ele mesmo. Ainda assim, o caso foi dado como suicídio e oficialmente encerrado. Muitos moradores não concordaram com o encerramento das investigações. Para eles, seria impossível Tom ter tirado sua vida porque ele não apresentava nenhum tipo de quadro depressivo, vivia rodeado de amigos e também era apaixonado por seu cachorro. Ele seria incapaz de cometer tamanha atrocidade contra o bichinho. Em meio a todos esses acontecimentos, as vendas da loja de Keith iam de mal a pior. Existia também uma pequena frustração de morar em Silver Plume sozinho, e sua mente criativa estava presa em um bloqueio de escrita. A junção de tudo isso fez com que não demorasse muito para que Keith transformasse sua curiosidade pela história de Tom Young em uma descontrolada obsessão. Ele rapidamente decidiu que seu livro teria como base tudo o que realmente aconteceu com o ex-militar. Portanto, ele estava determinado a encontrar mais pistas sobre aquele trágico e suspeito desfecho. Em 7 de agosto de 1988, Keith decidiu fechar sua loja provisoriamente para subir a montanha Pendleton. Ted Parker, o amigo de Keith, que o motivou a se mudar para a cidade, disse que Keith estava sentado em frente ao balcão de seu café quando falou para Ted que era para chamar o resgate caso ele não voltasse. Por mais estranho que essas palavras possam parecer, segundo Ted, Keith disse tudo em tom de brincadeira, ou pelo menos foi desta forma que ele interpretou. Ted até tirou uma foto dele apontando para a montanha naquele dia. É importante ressaltar que os moradores locais estavam bastante assustados com os acontecimentos envolvendo Tom Young. Por conta disso, todos evitavam sair na rua tarde da noite. De maneira alguma se aventuravam em subir as colinas. Ted Parker achou muito arriscada e estranha a atitude do amigo. Isso porque, naquele momento, o relógio local marcava que já eram 4 horas da tarde. Fazendo uma conta bem rápida, de cabeça assim, uma viagem de ida e volta até as montanhas duraria em média 3 horas. Isso significava que ele estaria de volta em torno das 7 ou 8 horas da noite. Ninguém no vilarejo, em sã consciência, faria um passeio naquele horário, sem contar que ao redor da montanha havia animais selvagens e por isso era muito perigoso caminhar pelo terreno acidentado e íngreme, depois que o sol já tivesse mergulhado no horizonte. Vale lembrar que naquela região o sol costuma se pôr mais cedo do que o normal, então já estava para escurecer. De acordo com os moradores ao redor de Silver Plume, apenas algumas pessoas eram autorizadas a escalar à noite. Além disso, as próprias montanhas Pendleton têm uma altitude de mais de 3.000 metros. Era muito arriscado escalar à noite, mesmo sendo verão. No entanto, Keith parecia convencido de que aquela seria uma agradável experiência e ainda prometeu ao amigo que estaria de volta em casa até no máximo 10 horas da noite. Como já ficou mais que evidente, Keith não tinha nenhuma preparação para aquele tipo de caminhada, muito menos ainda equipamentos adequados ou mesmo suprimentos. O homem saiu do café de Ted Parker para explorar as montanhas, mas lamentavelmente nunca mais voltou. Às 16h30 daquele mesmo dia, testemunhas disseram ter avistado Keith se embranhando no caminho que levava às Montanhas Rochosas. Na manhã de 8 de agosto, após os moradores comunicarem às autoridades a respeito do possível desaparecimento de Keith, a equipe de resgate do Colorado Alpine Rescue iniciou a operação de busca com helicópteros, cães farejadores e profissionais de escalada, além de voluntários de Silver Plume, para localizar o paradeiro mais recente do morador da cidade. No dia 9 de agosto de 1988, a polícia fez buscas na loja de Keith e encontrou seu computador em uma escrivaninha. Ao lado do computador foram encontrados recortes de artigo de jornal sobre a notícia do desaparecimento de Tom Young. Além disso, a polícia verificou todos os arquivos do computador de Keith e em um desses arquivos estava o manuscrito do romance em que ele estava trabalhando. O manuscrito ainda não estava pronto. Ao ler as primeiras páginas,
nota-se que Keith traz à tona o personagem de um homem chamado Guy Gibson. Não se sabe o porquê, mas seu personagem é muito parecido com ele. No romance foi encontrado o último parágrafo que Keith escreveu antes de sair para sua aventura nas montanhas. O parágrafo dizia o seguinte: Guy Gibson trocou os sapatos por botas de caminhada e vestiu uma camisa de flanela. Ele entendia tudo agora, principalmente sua motivação. Guy fechou a porta e caminhou em direção às florestas exuberantes e sem sombras do Colorado. Esse trecho foi classificado como sendo a declaração das intenções de Keith em tirar sua vida. Todavia, uma semana antes de sua partida, Keith escreveu uma carta endereçada ao editor do jornal onde trabalhava. Na carta, Keith escreveu seu desejo de voltar ao trabalho e cobrir o time de basquete Chicago Bulls. Esta carta parece descartar rumores de que ele pretendia tirar sua vida ou desaparecer. Uma semana se passou sem que as buscas trouxessem qualquer resultado, e no dia 11 de agosto, o avião Cessna, que fazia parte da equipe de buscas, sofreu um acidente. O piloto da aeronave, Terry Liddens, veio a óbito. 3 dias depois, em 14 de agosto, as buscas foram interrompidas, sem resultados. Na noite anterior à caminhada, moradores contaram ter visto Keith em uma festa. Lá ele foi visto conversando intimamente com uma mulher chamada Greta, que dizem ter vindo de Denver, capital do Colorado. Esse fato levou à especulação de que Keith e Greta haviam planejado uma fuga ou algo assim. Familiares e amigos disseram que Keith jamais tiraria a própria vida e que seria pouco provável que ele tivesse tido o mesmo fim de Tom Young, mesmo que sua estadia em Silver Plume não tenha sido da forma que ele imaginou. Nada justificaria algo desta proporção. Nos anos que se seguiram, muitas pessoas criaram teorias a respeito do que de fato motivou o homem a partir para as montanhas, visto que era certo que ele se tinha acidentado e morrido ao longo do caminho. Charlie Shimasky, o chefe da equipe de resgate do Colorado Alpine, declarou em uma entrevista que Keith não havia deixado muitas pistas. Devido à carência de pistas a serem seguidas, era difícil descobrir o que de fato aconteceu com ele. Depois que Caroline teve acesso ao início do novo livro do esposo, que foi encontrado pela polícia no computador de Keith, muitas pessoas tiveram motivo para acreditar que ele morreu tentando dar vida à aventura do personagem que ele escrevia, o personagem Guy Gibson. As pessoas também acreditavam que este personagem misturava a personalidade de Keith com a personalidade de Tom, de uma forma estranha, como se ele pudesse se comunicar com Tom e entender o que aconteceu de fato com o ex-militar. No trecho que ele dizia: Guy Gibson trocou os sapatos por botas de caminhada e vestiu uma camisa de flanela, ele entendia tudo agora. Na frase que ele diz, ele entendeu tudo agora, muitos acreditam que ele quis dizer que entendia tudo sobre a morte do Tom Young, principalmente a motivação do que teria acontecido. Em seguida, descreve que saiu em direção à floresta. O mistério continua sendo esse. Qual é a motivação? Qual a motivação ele supostamente teria descoberto? Que força era essa que levava as pessoas a subirem as montanhas e simplesmente desaparecerem? A partir disso, pessoas disseram que ele entrou tão de cabeça na história de Tom Young que acabou por seguir os mesmos passos. Tem também quem diga que há alguma maldição nas montanhas e usam como argumento, além do fato da morte de Tom e o desaparecimento de Keith, o fato do helicóptero ter se acidentado durante as buscas. Além da crença em torno da maldição da montanha, muitos moradores levantam também a hipótese de que o prédio onde era a livraria de Tom e mais tarde se tornou a loja de antiguidades de Keith seria assombrado e alguma força maligna teria atormentado a mente de ambos, arrastando assim os dois para um caminho sem volta. Os antigos moradores da cidade contavam que naquele prédio, muitos anos atrás, morava uma família que tinha 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. A mãe deles foi acusada de bruxaria pela igreja. Após tirarem sua vida em praça pública, ele havia amaldiçoado o vilarejo e o prédio ficou mal assombrado. Por outro lado,
Para as pessoas mais céticas, tudo o que aconteceu é bem simples e cientificamente explicável. As explicações começam com Tom Young. Ele teria tirado sua própria vida, pois acumulava dívidas impagáveis, inclusive do aluguel do prédio onde ficava sua livraria. Não podendo suportar a vergonha e a humilhação, teria pegado seu cachorro e se dirigido à floresta, aonde deu cabo de sua vida e da vida do seu amável cãozinho. Em relação a Keith, de acordo com os céticos, ele estava terrivelmente cansado de sua vida e decidiu sumir de tudo e todos. É muito provável que ele teria refeito a sua vida em algum outro lugar tão pacato e tranquilo como a silenciosa cidade de Silver Plume. Keith teria abandonado sua família atual e fugido com Greta para um local bem distante e começado uma nova vida. Em relação ao acidente com o helicóptero, a explicação científica, digamos assim, seria por conta da localização remota e perigosa onde as buscas estavam sendo feitas. O piloto provavelmente teria perdido o controle da direção e se chocado com alguma pedra da montanha. Mas e você? O que você acha que pode ter acontecido com Tom, Keith e até mesmo com o helicóptero? Me conte as suas teorias aqui no comentário. Não sei se eu já tenho uma opinião formada, mas eu tenho certeza que depois que eu ler a opinião de vocês nos comentários, eu vou ter um pouco mais de claridade para opinar sobre o assunto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem misterioso. Vamos para as teorias lá nos comentários. E não esquece, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E se certifica se você está inscrito mesmo, porque o YouTube tem tirado alguns inscritos. Então dá uma olhadinha se você está inscrito. Se não tiver, já se inscreve aí no canal. E ativa o sininho para não perder as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.